Olá a todos, nós queremos sempre agradecer a você que está assistindo esse vídeo e participando desse projeto. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva e deixe aí o seu like para a gente continuar nosso trabalho e divulgue, tá bom? Nossa intenção é alcançar as pessoas com uma palavra de incentivo, de aconselhamento. Nós estamos conversando sobre crises. Vamos falar nos próximos vídeos também sobre trauma, mas estamos falando sobre crise e hoje pensando sobre o conceito de crises, o que são crises e como responder a elas. O texto de Levítico, capítulo 26, o verso 18, ele nos diz assim: Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Deus está falando sobre a obediência, sobre as bênçãos da obediência, mas também falando sobre resultados da desobediência. E aqui é quando a desobediência a Deus e os seus mandamentos nos colocam em situações de crise. Isso aqui, esse texto está diretamente ligado, obviamente, ao povo de Israel, mas se aplica a nós hoje. Quando nós entramos em crise, vivemos crises por desobedecermos a Deus. No vídeo anterior, no Salmo 69, nós vimos a situação de Davi. Davi estava vivenciando um momento de crise profunda em sua alma. Se você assistiu, você pode assistir de novo, obviamente, está aí no canal. Mas o verso 2 do Salmo 69 falam que as águas entraram até a minha alma. É uma tradução que fala assim, falando da sua ansiedade, de pânico, de medo, de desespero. E também, se você olhar lá, assistir lá o Salmo 42, que fala desse momento em que nós pedimos a Deus, conversando com o nosso interior, pedimos a ajuda de Deus, porque não estamos, às vezes, nem entendendo. Davi, voltando para o Salmo 69, ainda no verso 2, ele diz: correntezas me arrastam. A verdade é que onde nós estivermos vivendo a nossa vida, fazendo ou cumprindo o nosso ministério, nós sempre teremos situações de crise. Então é interessante nós aprendermos a como responder a essas situações de crise. Mas o que é crise? Já entrando aí no tema do nosso vídeo de hoje, a crise simplesmente pode ser definida como um tempo de intensa dificuldade, de tribulação ou de perigo. Nós temos alguns exemplos ou tipos de crises, para não falarmos tantas, porque existem tantas situações e tantos exemplos de crise, mas a crise física, por exemplo, que pode ser oriunda de desastres naturais, quando nós vivenciamos perigos físicos, perigos reais. E isso tem acontecido bastante em todas as partes do mundo, tantos desastres naturais. Então, podemos entrar nesse tipo de crise que é mais física, é mais do nosso corpo, da nossa sobrevivência enquanto nosso corpo físico. Mas tem as crises emocionais também, oriundas das nossas convivências, dos nossos relacionamentos, do nosso ambiente pessoal relacionado, que pode nos colocar em ansiedade, em situações de crise de pânico e tantas outras. Essas são as crises emocionais. Existe ainda a crise na fé, e é dessa que nós falamos mais aqui no canal. É esse assunto que mais nos toca. Mas a crise na fé, ela traz confusão, medo, desconfiança, insegurança, raiva, impaciência e ansiedade. E existe aquelas crises de emergência, sempre bom a gente falar, porque quando a crise acontece, então surge ali como uma urgência imediata, e isso dificulta até pensar na situação imediatamente. A gente não consegue, qual é o tipo de situação? Ela pode ser de emergência para uma pessoa, para outra pessoa não. Nós vamos reagir conforme toda a nossa estrutura, toda a nossa vivência. Algumas características das crises. Em tempo de crise, o balanço usual entre pensamento e emoção ele é perturbado. Como eu disse anteriormente, a gente não consegue pensar, não consegue raciocinar. É bem difícil, dependendo da intensidade da crise, nós conseguirmos raciocinar para resolvermos ali naquele momento em que nós estamos vivenciando
a crise. Ou seja, as estratégias usuais elas falham e aí elas vão mostrar as evidências de deficiências existentes em nós, né, como indivíduos ou como grupo. Temos que lembrar que somos mente, corpo e espírito. E no meio da crise existe sempre um ponto onde a decisão deve ser tomada, ou onde Deus, já falando espiritualmente, nos coloca nessa situação e aí temos que recorrer a Ele. Essa é a nossa intenção nesses vídeos, né? Se é possível, a preparação mental e educacional que vai ajudar as pessoas a se preparar para as crises em meio de escolhas, né? Ou seja, fazer cursos, até cursos de autodefesa, muito comum hoje, né? Pensando potencialmente através de conflitos, a gente raciocinar mesmo, às vezes parece loucura, mas a gente pensar, se acontecer assim, o que eu vou fazer? O que posso fazer? A quem eu devo recorrer? E aqui eu quero fazer uma pausa antes de falar como respondemos às crises, para exatamente lembrar você que é bom buscar ajuda, é bom a gente contar com a ajuda de pessoas, de amigos, ajuda da família, né, de conselheiros, de psicólogos, de profissionais da área de comportamento. A igreja é maravilhoso o trabalho que as igrejas fazem, que podem nos ajudar, né? Então, como responder às crises? Como as pessoas respondem? Há 3 Fs em inglês, né? O freeze, o fight e o flight. O que isso quer dizer? O freeze é quando nós não conseguimos nos mover ou não fazer nada. Esse é um tipo de resposta a momentos e situações de crise. O segundo é o fight. Nós lutamos, enfrentamos, encaramos. Como já disse, vamos buscar ajuda, se não podemos resolver sozinhos. E por último, o flight, né? Que geralmente é o que se faz, é correr das crises, é voar para ir longe delas, mas se é algo pessoal, principalmente, vai chegar um momento em que nós vamos precisar parar para responder, entender e responder a que situação, do que se trata, né? É necessário observar como as situações se apresentam e o que significam para mim. O salmista, no Salmo 42, ele parou. Por que estás abatido, ó minha alma? Então, fazer essas perguntas para o nosso interior sem nenhum medo, com toda a coragem, né? Pode se tornar uma situação de crise ou não também. Eu parar para pensar, só parar para pensar em resolver, já vou entrar em crise. Mas para outra pessoa pode ser uma situação normal, usual, e ainda para outras pessoas a mesma situação pode ser o início de uma grande crise, mas é necessário parar para resolver. Então, como responder às crises e o que devemos fazer? O que fazer e como fazer em situações de crise? Observar que existem vários níveis de crise, né, na sua intensidade leve, moderada e grave, mas todas elas é necessário em todas elas nós pararmos para resolver. Outros pontos importantes sobre crise é lembrar que somos mente, corpo e espírito. Não dá para resolver as coisas só espiritualmente, ou só no corpo, ou só na mente. Temos que trabalhar num completo. No meio da crise existe sempre um ponto onde a decisão deve ser tomada, onde Deus nos coloca nessa situação, como já falei, nós buscarmos ajuda principalmente de Deus. É extremamente necessário lembrar que eu posso trabalhar, pensar, refletir o que significa para mim, o que essa crise significa para mim. Nós vamos encerrar o vídeo por aqui, nós vamos continuar falando sobre crise, mas queria pontuar ainda 2 textos da Palavra de Deus para encerrarmos. Um primeiro é uma situação de crise que o povo de Israel estava vivendo, em Êxodo capítulo 14, versos 10 e 11, que falam assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E também disseram a Moisés: Será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Você lembra do contexto? O povo havia saído do Egito e estava agora chegando o momento de atravessar o mar, mas Faraó estava vindo com todo o seu exército e com certeza isso causou uma crise muito grande, né? Um medo, um pavor muito grande no povo,
E eles clamaram a Moisés, resmungando, reclamando, né, a Moisés, mas tem uma frasezinha aqui que eles clamaram ao Senhor. E é exatamente isso que nos diz o segundo texto, o Salmo 46. Eu queria ler até o verso 7, depois ler o verso 10. Salmo 46, que você conhece bem, você pode depois meditar em momentos de crise. Maravilhoso texto para pensarmos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nos conflitos, nas crises. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Acredite na palavra de Deus, creia assim. Deus está com você. Promessa de Jesus para todos nós: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não quer dizer que nós não vamos passar por crises, mas isso não está previsto isso da nossa vida, crises, conflitos, traumas, mas o certo é que o Senhor que luta, o Senhor que nos defende, Ele está conosco. Ele, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. O verso 10 encerra num texto poderosíssimo para mim e para você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vamos ficar tranquilos, quietos e perceber como Deus estará resolvendo, como Deus estará nos dando sabedoria e graça para sairmos desse momento de crise. Até o próximo vídeo, vamos continuar falando sobre crise. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.